Iniciamos hoje, no culto da manhã, o capítulo 27 do livro de Atos. Estamos chegando ao final aí dessa exposição, do livro de Atos, e nós falamos dos 12 primeiros versos, onde a viagem do apóstolo Paulo a Roma se inicia. Hoje nós vamos falar do segundo trecho dessa viagem, A gente poderia dividir essa viagem aí em três partes, A saída, a primeira metade dela, onde ele fica ali próximo da Ásia. A segunda metade, que é onde a tempestade se abate de uma forma mais intensa. E a terceira parte, que é o naufrágio do navio onde eles estavam. E agora nós vamos nos ater a essa segunda parte, que vai do versículo 13 até o versículo 26. E aí eu queria então ler com você esse texto que diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Bom, como eu disse, a viagem já havia começado, Eu queria até apresentar aqui para vocês um mapinha, para a gente ter um pouco da ideia do que aconteceu. Se você olhar no mapa aí no canto inferior direito, você vai ver uma estrelinha ali, é Cesareia. Esse canto inferior direito, Cesareia, fica na região de Israel, Então dali inicia a viagem. E aí nos capítulos que nós já lemos, nós tivemos uma parada em Sidom, eles foram a Mirra, eles passaram por Quinido, chegaram à ilha de Creta, a um porto chamado Bons Portos. Mas que é onde está o círculo ali, bem no meio da tela, Esse Bons Portos na ilha de Creta era um porto que não servia para que se passasse o inverno. Ele não era um porto propício para que as pessoas pudessem passar o inverno. Por que eles precisavam passar o inverno? Porque essa viagem teve alguns percalços no seu início. Eles perderam muito tempo, e por perderem muito tempo, eles chegaram a um momento em que a navegação era praticamente impossível. Conta-se que a partir da segunda quinzena do mês de setembro, era muito difícil de se navegar nessa região. E aqui nós já estamos provavelmente no início do mês de outubro, porque nos versículos anteriores Paulo vai falar que já havia passado o dia da expiação, o dia do jejum. Então a gente está aqui pelo menos 2, talvez 3 semanas atrasados na navegação. E ia chegando o inverno na Europa, na Ásia, acontece no final do ano, então o inverno estava chegando e a navegação se tornava praticamente impossível.
Então o que acontecia? Os navegantes que estavam no meio do caminho, enquanto o inverno chegava, eles encontravam um porto onde eles pudessem colocar o navio em segurança, mas principalmente que as pessoas pudessem estar também protegidas e seguras. E ali, a cerca de 65 quilômetros de Bons Portos, tinha um porto propício, específico, pronto para isso, que era o porto de Fenícia. E é para lá que eles estão tentando ir. E aí, nesse caminho, é que acontece toda essa passagem que nós acabamos de ler. Tá? Então, nossa história começou aí, onde está esse círculo verde, ou seja, na ilha de Creta, né? E aí vai seguir dali para frente. O naufrágio vai acontecer em Malta, né? O Malta está do outro lado da tela aí, e eles estão indo em direção a Roma, aí no canto superior direito, que ficava na Itália. Só para você se localizar um pouquinho, eu falei sobre isso de manhã, onde você está lendo ali Macedônia, né? Um pouquinho ao sul ficava a Acaia, que é onde ficava Corinto, então uma região bastante conhecida, por ali também Tessalônica, né? Ali nessa região da Macedônia e da Acaia. Onde está a Ásia ali, ficavam Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, aquelas igrejas para onde as cartas são enviadas lá no livro de Apocalipse, tá? Então, só para você se localizar, nós estamos numa região bastante conhecida do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo, nós estamos também numa região muito conhecida por Paulo. Em todas as suas 3 viagens missionárias, pelo menos um trecho dessa viagem teve navegação por essa região. Então Paulo era muito experiente, muito conhecedor dessa região e tinha navegado por lá muitas vezes ao longo da sua vida e também ao longo do seu ministério missionário. Mas vamos dar uma olhadinha nesse texto. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. O que eles desejavam? Sair de Bons Portos e ir a Fenícia. Era uma viagem curta, de algumas poucas horas com o vento bom. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. O que acontece? Da ilha de Creta, o vento muda. O vento era um vento sul, ou seja, um vento que vinha do sul, e agora ele é um vento nordeste que vem da ilha. E esse vento que vem da ilha começa a empurrar o barco para o mar aberto, e ali era uma região chamada Sirte, onde haviam muitos bancos de areia, onde se encalhasse, era quase que certo que morreria todo o grupo, né, toda a tripulação do navio. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, ou Cauda, depende da sua tradução, foi com dificuldade que conseguimos recolher o bote, ou barco, né, salva-vidas. O barco salva-vidas, normalmente ele era arrastado na popa do navio, e por conta disso ele poderia ser destruído pela violência da tempestade, e ele é trazido, içado, né, a bordo, e ali houve uma dificuldade, né? Você vê que Lucas aqui se coloca como participante disso, né? Ou seja, provavelmente precisou da ajuda de todo mundo que estava ali para recolher o barco salva-vida. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o barco à deriva. Lembrando, hoje de manhã eu falei que muitas pessoas, quando a gente fala do navio, né, tem em mente o navio de cruzeiro. Aqui na nossa igreja, como a gente tem bastante gente do porto, né, alguns já pensaram na hora nos navios de container, né? Estava lá o navio de container sendo levado. Claro que o navio aqui era muito diferente, era um navio alexandrino que carregava trigo, então era um navio de grãos, né? E um navio que tinha 276 pessoas dentro dele, é isso que o texto vai dizer ali um pouco mais à frente. E, obviamente, não era um navio a motor, não era um navio a nenhum tipo de propulsão, senão a própria vela. Então, eram as velas usadas à medida do vento que davam essa propulsão e que conduziam esse navio. O que acontece? Esses navios começam a ser reforçados, eles vão passar cordas, tanto de bombordo a boreste, quanto da proa a popa, para que as madeiras que
produziram, né, e que formavam esse navio pudessem ficar juntas na armação e que não entrasse água ali. Então eles começam a fortalecer o navio para que a tempestade não faça mal, ou pior do que já estava sendo, né? No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E a ideia aqui não é só a carga no sentido do trigo, né? Mas é principalmente a carga no sentido daquilo que era possível de ser jogado naquele momento, que não era considerado essencial. Mas no terceiro dia, eles lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Essa armação do navio aqui era o mastro principal do navio. Ele era grande, ele era alto, e então ele é descido, derrubado, na verdade solto, né, e jogado atrás do navio, e também com o intuito de parar. Ou seja, o navio vai estar sendo desmontado aqui. Tudo que está ali dentro está sendo jogado fora na tempestade. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Preste atenção, queridos, que nos versículos anteriores, olha como Lucas fala aqui no 18, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora, são eles. No terceiro dia lançaram fora, eles, os que cuidam do navio. Agora aqui Lucas diz, perdemos toda a esperança de salvamento. Lucas se inclui nessa realidade, e Lucas deixa claro que todos os que estavam no navio estavam abatidos, porque eles estavam navegando há dias, sem, por conta da tempestade, ver nem sol, nem estrelas à noite, para saber onde estavam, sendo levados pela tempestade, sabendo que ali próximo haviam bancos de areia que poderiam trazer o naufrágio e a morte de todo mundo, e os dias se passam e nada muda, e eles perdem então a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, Paulo se levanta, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Aqui nasce aquela famosa frase querida pelas mulheres, eu te avisei, né? Então aqui Paulo cria essa expressão. E aí, mas agora, Paulo continua, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Ou seja, Paulo tem uma experiência de um anjo aparecer a ele e trazer a ele essa mensagem para que ele pudesse descansar no Senhor, ter paciência, confiar no Senhor, porque Deus iria cumprir a promessa que fez de levá-lo a Roma para que ele comparecesse perante César. E aí Paulo diz, assim, tenham ânimo, senhores. Paulo agora assume aqui uma postura de trazer encorajamento àqueles outros homens. Ele diz, olha, creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha, né? Para que também quando chegasse numa ilha, ninguém dissesse, olha, demos sorte de cair numa ilha, né? Paulo já está dizendo aqui que era isso que aconteceria. Irmãos, nós estamos num trecho aqui dessa passagem, dessa tempestade, que começa lá um pouco mais tranquila e que termina no naufrágio do navio, né? Que eles vão chegar à ilha de Malta, né? Nós conhecemos muito bem, já é conhecida com o mesmo nome para nós até hoje. Mas aqui, irmãos, nós temos nesse meio do caminho, algumas lições muito valiosas para a nossa vida, algumas coisas que nós podemos aprender de forma muito positiva no meio das nossas tempestades. Aqui, eles estão exatamente no centro, naquele momento em que você não consegue olhar para trás nem olhar para frente, que você não consegue nem voltar para a posição que você estava antes, nem seguir adiante para mudar aquela circunstância. Você está preso ali, sem ter a menor ideia, sem ter a menor certeza, sem ter a menor condição de entender o que acontecerá dali para frente. Você pode ter esperança, você pode ter confiança no Senhor, você pode ter experiência, mas é aquele momento da nossa vida em que a gente realmente perde completamente o controle
daquilo que é a nossa vida ou a realidade à nossa volta. Eu queria compartilhar algumas lições com você a partir desse texto. A primeira delas, irmãos, é algo que a gente aprendeu e a pandemia foi muito incisiva em nos ensinar isso. A realidade pode mudar de uma hora para outra. Aqui, esses homens enfrentaram uma luta, uma tempestade, mas o texto inicia dizendo que o vento começou a soprar suavemente. O vento sul começou a soprar suavemente. Era o que eles precisavam. E eles estavam nas condições aparentemente ideais para seguir adiante. Mas, de repente, o texto no versículo 14 diz: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte. O vento mudou completamente de uma hora para outra. Eles estavam navegando, em algumas poucas horas eles estariam ali em Fenícia, poderiam passar o inverno todo ali, os meses de inverno, e estarem protegidos, abrigados. O navio estaria num porto que teria condições de abrigá-lo durante o inverno. Porém, tudo muda de uma hora para outra. Sabe, irmãos, nós não temos o controle sobre essas coisas. Nós não tínhamos também, até a pandemia, uma percepção de como as coisas podem mudar de uma hora para outra. Mas é a experiência de muitos de nós de que a vida pode mudar radicalmente. Uma doença inesperada, um acidente que ninguém nunca vai aguardar ou vai esperar, uma mudança num contexto onde nós vivemos, seja profissional, seja familiar, que muda tudo do dia para a noite, que põe a nossa vida de pernas para o ar. Nós estamos vendo isso hoje com todo o nosso povo no Rio Grande do Sul, onde num dia eles estão vivendo tranquilamente, cuidando das suas vidas, fazendo tudo aquilo que lhes era comum, e dias depois eles estão desabrigados, sem nenhuma perspectiva, sem perspectiva nem de saber quanto tempo vai demorar para que eles possam começar a reconstrução. De uma hora para outra tudo muda. A pandemia produziu isso. Eu me lembro que nós estávamos aqui nesse salão, nós tínhamos alugado esse salão naquela semana. E eu lembro que nós estávamos aqui fazendo algumas das reformas que eram necessárias, e daqui eu recebi uma mensagem de alguém me dizendo: olha, acabou de ser decretado que está tudo fechado. Seria o nosso primeiro culto no domingo. E aí, de uma hora para outra, e agora, o que a gente faz? Nosso primeiro culto, a gente vinha de um outro imóvel, e nosso primeiro culto seria nesse dia, e tudo mudou. E ao invés de nós continuarmos fazendo tudo o que tínhamos que fazer para poder ter o nosso culto no domingo, nós tínhamos que repensar tudo sobre como é que nós faríamos com a internet. Como é que nós faríamos com o culto? Tudo mudou, irmãos. E a vida, ela tem essa imprevisibilidade, ou alguma coisa parecida com isso. Ela é imprevisível em muitos aspectos. Por mais que a gente consiga e tente manter a nossa vida de uma forma organizada e previsível, ela nem sempre é previsível. Existem muitos momentos em que as coisas mudam radicalmente. E nesses momentos, irmãos, o que sobra? É isso que eu gostaria de pensar com você. Por que as coisas podem mudar de uma hora para outra? Você sabe. Mas o que sobra num momento como esse? Sobra quem você é. Sobra aquilo que você é em Deus. Sobra a história e o relacionamento que você tem com Deus. As outras coisas todas que existem hoje podem deixar de existir amanhã. Todas as realidades da nossa vida podem ser completamente diferentes amanhã. A única coisa que não será diferente amanhã é quem você é no seu relacionamento com o seu Deus. Isso não muda de uma hora para outra. Isso as dores não alteram, isso as batalhas não mudam, nem as vitórias, nem as derrotas, nada muda essa realidade. Aquilo que nós somos diante de Deus, o relacionamento que nós constituímos e vivemos com o Senhor,
A fé que há em nosso coração, a confiança que há no Senhor, o conhecimento que nós temos de Deus, isso é o que sobra em última análise, é isso. Quem Deus é para nós e como nós nos relacionamos com Ele. Num momento como esse, e aqui, eu não sei se Lucas teve essa intenção, mas há um paralelo bonito com Jonas aqui, com a história de Jonas, né? Provavelmente Lucas nem pensou, o Espírito Santo bem provavelmente pensou isso, né? Lucas talvez não tenha enxergado, mas a gente consegue ver um paralelo tão belo aqui com Jonas, né? Lá, na situação de Jonas, o que acontece? O naufrágio vem porque Jonas desobedece o Senhor. Aqui, o consolo vem, a segurança vem, a palavra de Deus vem, porque Paulo obedecia ao Senhor. Lá, tudo estava pronto a ser perdido. Aqui Deus está dizendo para Paulo, Paulo, ninguém vai morrer, eu estou cuidando de todo mundo. Deus, por sua graça, deu a você a vida de todos eles, ninguém vai se perder, porque eu quero levar você para Roma. Sabe o que sobrou, no final de tudo? Quem Paulo era diante de Deus. Quem Deus era para Paulo. O que Deus estava fazendo na vida de Paulo. Isso era a única coisa que não podia mudar. E Paulo aprendeu isso de uma forma tão interessante que por várias vezes ele usa exemplos nos mostrando que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele vai dizer, o que pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos impedir de caminhar com o Senhor, de pertencer ao Senhor, de viver diante do Senhor? Nada. E ele vai falar sobre a fome, a guerra, a espada, a nudez. Depois ele vai falar sobre altura, profundidade. Ele vai falar sobre qualquer aspecto da nossa vida. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo pode mudar de uma hora para outra, mas o Senhor permanece lá. E a nossa segurança é essa. É que amanhã eu posso não ter o emprego que eu tenho. É que amanhã realidades que hoje existem na minha vida podem não existir. Que amanhã coisas belas podem acontecer que mudem radicalmente a minha vida. Como tragédias podem acontecer que mudem radicalmente a minha vida. Mas o que nunca vai mudar nisso é que o Senhor estará lá. Que o Senhor está conosco. Que o Senhor vive conosco. Que nós somos dele e ele é nosso. Nada pode mudar isso. Nada. Eles estavam indo, felizes da vida. Paulo, se você ler os versos anteriores, você vai ver que Paulo tinha tentado fazer essas pessoas não saírem de bons portos. Dizer, olha irmãos, se nós sairmos, não vai ser boa essa viagem, a gente vai ter grande custo, vai ser custoso para nós, para a nossa vida, para o navio. E todo mundo ignora Paulo ali, de uma forma bem razoável. E quando o vento bate, eu fico imaginando, todos esses homens aproveitando esses bons ventos e talvez pensando, ainda bem que nós não ouvimos Paulo, ainda bem que a gente não deu ouvidos para esse homem veio nos alertar sobre essas questões, ainda bem que a gente não deu ouvido a isso. Mas de uma hora para outra o vento muda, e o vento que soprava sul, levando-os a Fenícia, agora é um vento que sopra da ilha, é um vento que os afasta da ilha, os afasta de onde eles estavam indo e os coloca numa situação de grande perigo. Irmãos, a realidade pode mudar de uma hora para outra, mas nada pode mudar quem Deus é para você e quem você é diante de Deus. A segunda aplicação que eu queria compartilhar com você é que os nossos esforços nem sempre são suficientes. E isso talvez você já tenha experimentado também na sua vida. E algumas coisas são importantes quando a gente fala sobre isso. Primeiro, é que em momento nenhum o esforço desses homens é menosprezado. Ao contrário, você vai perceber Lucas saindo da primeira pessoa, saindo na primeira pessoa não, né? Ele vai para a primeira pessoa do plural. Hoje meu português está maravilhoso. Ele vai para a primeira pessoa do plural. Ele sai do eles, a terceira do plural, e vem para o nós, a primeira do plural. Aí, sabia que eu não tinha ido comer merenda nesse dia. E aí, ele vai então se incluir nisso. Por que ele vai se incluir nisso? Por uma razão muito simples, porque os esforços são válidos.
porque Lucas entendia que era válido o esforço. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para isso. Não é porque nós confiamos no Senhor que não há um esforço que deve ser feito, uma realidade que deve ser experimentada e vivida por todos nós. Esses homens, quando eles veem aquela tragédia se aproximando, todos eles se envolvem para proteger o barco. Todos eles vão passar as cordas, todos eles vão descer o mastro principal, todos eles vão jogar a carga, todos eles vão aliviar o peso do barco. Possivelmente todo esse jogar tudo isso fora era para que o barco ficasse mais próximo ali da superfície, né, e pudesse ter mais chance de não encalhar. Mas todos vão participar. O esforço é extremamente válido, não é menosprezado por ninguém em nenhum lugar aqui. Porém, os nossos esforços nem sempre são suficientes. A gente precisa entender isso, irmãos. Existem realidades na nossa vida e momentos da nossa vida que sobrepujam a nossa capacidade, seja como for. Seja a nossa capacidade de entender, a nossa capacidade de resolver, a força que nós temos em nosso braço, aquilo que nós temos como estrutura ao nosso redor. Existem lutas e momentos da nossa vida que vão sobrepujar a nossa capacidade de lidar com a situação. Em outras palavras, existem momentos em que as coisas simplesmente vão sair do nosso controle. E por mais que a gente saiba disso, nós não aceitamos isso. E nós continuamos, quando as coisas saem do nosso controle, que é aquele momento em que nós devemos nos voltar a Deus e colocar nossa confiança totalmente no Senhor, nós continuamos com as nossas próprias forças lutando e tentando lidar com a situação. Esses homens fizeram tudo o que podiam. O navio era apenas a carcaça e as pessoas, não tinha mais nada. Não tinha mais nada nesse navio. Não tinha mais trigo, não tinham mais instrumentos ali, provavelmente de toda a manutenção do navio, provavelmente nem muitos alimentos ali, os poucos que tinham, talvez até cheios d'água, e muita coisa ali foi jogada fora, mastro, velas. Porém, chegou um momento que não dava mais para fazer nada. Nesse momento, irmãos, a gente precisa ter a consciência de que a nossa capacidade é limitada, que a nossa força é limitada, que nós precisamos depender do Senhor, e que existem situações em que nós só podemos encará-las se nós dependermos do Senhor. Nossos esforços nem sempre são suficientes. Nós devemos nos esforçar, nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas lembrando, irmãos, que não é a força do nosso braço que nos traz vitória, que é a força do Senhor em nós, que nos capacita. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer que quando eu estou fraco, é que sou forte. Ele vai dizer que na fraqueza, a força de Deus vai se manifestar. Ele vai dizer que quando ele é incapaz, o Senhor o capacita, o Senhor o sustenta, o Senhor o conduz. E é isso que nós precisamos lembrar, irmãos. Existem momentos em que nós não sabemos o que fazer, não temos o que fazer, não há condição alguma de que a nossa capacidade ou força nos conduza adiante. Esse momento é aquele que nossos esforços são insuficientes. E nesses momentos, a nossa confiança precisa se voltar totalmente e completamente para o Senhor. E ao nos voltarmos para o Senhor, nós vamos ser socorridos por Deus. Esse não pode ser um momento de desespero. Quando a gente olha lá para a situação de Jonas, a gente vê outro paralelo. Aqui, olha que interessante, lá todo mundo estava desesperado. Lá todo mundo estava sem saber o que fazer, jogando carga, cada um orava para os seus deuses. É isso que conta na história de Jonas. Só Jonas estava em paz, porque ele sabia qual era a realidade, sabia que vinha do Senhor e que não dava para lutar contra o Senhor. Aqui não. Aqui o desespero chega às pessoas, mas principalmente o desânimo, o abatimento chega a todos eles. E ao contrário de Jonas, que não tinha nada para oferecer àqueles homens, Paulo tem uma palavra de Deus. Paulo tem uma direção de Deus. Porque Paulo sabia que quem tinha o controle daquela situação era o Senhor, e somente o Senhor.
E naquele momento, Paulo então pode trazer uma palavra de Deus, porque a confiança de Paulo estava no Senhor. Em terceiro e último lugar, eu queria apresentar uma aplicação para você, que uma palavra de Deus basta ao coração do crente. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o coração daquele que pertence ao Senhor, ele não precisa de sinais, provas ou coisa alguma desse tipo. Esses são desejos pagãos. A Bíblia diz que nós vivemos por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós vemos. Não são os sinais de Deus que nos provam que Deus está lá. Não são as ações de Deus diante de nós que nos mostram que Deus está conosco. Como se Ele precisasse ficar provando o tempo todo que está lá. Isso não é necessidade do coração do crente. Essa é a necessidade do coração ímpio, do coração que não confia no Senhor, do coração que não conhece o Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, eles precisam de outra coisa, não de um sinal. Eles precisam de uma palavra. Porque a confiança do coração crente está na palavra do Senhor, naquilo que Deus falou e que fará, naquilo que nós sabemos ser verdadeiro. A palavra de Deus, não existe outra coisa que merece mais confiança em nossa existência, senão aquilo que Deus disse, senão aquilo que Deus falou. As próprias Escrituras nos dizem que pelo poder da sua boca, da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Deus criou as coisas dizendo: haja luz, e houve luz. Eu lembro a história que é contada num dos evangelhos, em que Jesus fica sabendo de uma pessoa doente, e diz para quem vem ali, para o centurião que vem até Jesus pedir a cura daquela pessoa, diz: olha, eu vou lá. E ele diz: olha, eu não sou digno de que o Senhor esteja debaixo do meu teto. Diz uma palavra, e essa palavra será suficiente. O coração do crente só precisa de uma palavra. A única coisa que pode nos trazer paz é a palavra de Deus. Os sinais, eles são como que ânimo. Ânimo é difícil de nós termos por nós mesmos. Normalmente as circunstâncias, elas interferem nesse ânimo. Quando as coisas não vão muito bem, você não vive tanto animado. Quando as coisas estão melhores, você vive mais animado. Por exemplo, normalmente os dias 5 e dia 20 são dias mais animados para muita gente, né? Outros dias não tão animados. Então é claro que as circunstâncias interferem em nosso ânimo. E muitos cristãos, eles precisam desse ânimo diário, de que alguém diga a eles algo da parte do Senhor diariamente. E as pessoas que precisam disso, que dependem de que de repente um determinado profeta diga algo da parte do Senhor, essas pessoas se tornam dependentes desse tipo de injeção de ânimo. Eles precisam disso todos os dias. É por isso que você perceba que a maior parte das igrejas que trabalham em cima disso, elas têm culto toda hora. Toda hora, porque isso é igual droga, vai parando de funcionar. No começo você recebe a palavra domingo, perdoe pela comparação, né? Mas você recebe a palavra domingo no começo, até o culto de quarta você está animado, dá para aguentar até o grupo familiar. Mas vai passando o tempo, você começa a precisar daquilo toda hora. Então você precisa ter segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e aí é reunião, é ensaio, é culto disso, é culto daquilo. Por quê? Porque senão o pessoal desanima. E por que é assim? Porque não é isso que o crente precisa. Nós não precisamos de uma palavra de ânimo, nós precisamos de uma palavra de Deus. É isso que nós precisamos. A única coisa que pode trazer paz ao nosso coração é uma palavra de Deus. Quando Deus fala ao nosso coração encontra descanso, nosso coração encontra paz, nosso coração encontra segurança, nós encontramos e temos nossa esperança renovada na palavra de Deus. Uma palavra de Deus basta ao coração crente. Paulo recebe uma palavra de Deus ali, o anjo aparece a ele e diz: olha,
você não vai morrer, o povo não vai morrer, Deus vai te levar para Roma. Isso é suficiente para que Paulo se levante, e agora ele não esteja mais focado no que ele está passando, mas focado em cuidar dos outros. Por isso que muitos crentes não conseguem cuidar de outros crentes, porque eles não estão em paz, porque o coração deles não está descansando no Senhor, porque o coração está atribulado por causa das lutas e batalhas, porque a palavra de Deus não tocou seu coração a ponto de trazer tranquilidade e descanso para a sua alma. Quando uma palavra de Deus toca nosso coração, nós somos encorajados a cuidar dos outros, encorajados a compartilhar isso que o Senhor trouxe ao nosso coração. Nós somos encorajados a encorajar outros, e só podemos fazer isso quando o nosso próprio coração está em paz. Olha que coisa bela que acontece com Paulo aqui. Paulo está no meio de um naufrágio, o negócio está indo de mal a pior. Todos os dias quando amanhece, eles olham para cima, não tem sol, não dá para saber onde o navio está. Por isso que eles precisavam de sol, por causa da posição do sol, eles saberiam onde estavam. Mas quando chega a noite, por conta das nuvens, também não tem estrelas, não dá para saber onde nós estamos. O vento soprando, o vento vindo da ilha, levando-os a Sirte, levando a essa região onde existiam muitos bancos de areia, um lugar conhecido como um cemitério de navios. Todas as chances eram contrárias a eles. E o que faz Paulo ser diferente? Uma palavra de Deus. O que faz Paulo descansar é uma palavra de Deus. Não é outra coisa, não é algo diferente do Senhor falar com ele. Deus fala com Paulo, e isso é suficiente para que Paulo tivesse seu coração em paz. Mas é suficiente para mais do que isso. É suficiente para que ele agora se volte para a necessidade dos outros. É suficiente para que ele agora possa se voltar para a sua missão. Qual é a missão de Paulo? Anunciar o Evangelho. Essa era a missão. Nós lemos no início do nosso culto, aqui em Atos 9. Eu o escolhi para que ele vá pregar aos gentios e seus reis, e também ao povo de Israel. Essa era a missão de Paulo. E agora ele pode focar na missão, porque o coração dele está em paz. E o coração dele está em paz porque ele tem uma palavra de Deus. Irmãos, o que nós precisamos é da palavra de Deus. Nós não precisamos de shows, nós não precisamos de grandes performances, nós não precisamos de grande nada, porque nós temos um grande Deus, que é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. O que nós precisamos é uma palavra de Deus, é que a palavra de Deus seja exposta para tocar nosso coração, é que a palavra de Deus nos seja ensinada para que o nosso coração possa se acalmar no Senhor e nós possamos confiar na palavra de Deus. Nós não precisamos de ninguém fazendo malabarismo com as Escrituras, dizendo ou trazendo explicações e interpretações que não estão no texto, nos dando informações irrelevantes que não servem para absolutamente nada, porque Deus nem as colocou aqui. Eu não preciso saber quando Davi toma as 5 pedras e usa uma para que Golias seja derrubado. Eu não preciso saber o que as 5 pedras significam. O que eu preciso saber é que o meu Deus é poderoso o suficiente para levar Davi a acertar uma no meio da testa. É só isso que eu preciso. Eu preciso de uma palavra clara, explícita, limpa, onde eu vou entender, esse é o meu Deus e nele eu posso confiar. Nós temos que fugir. Nós vivemos na geração de malabarismo, irmão. Malabarismos teológicos. As pessoas vão de um lado para o outro e inventam coisas, e enxergam coisas, e descobrem coisas, e deixam de lado o claro, o explícito, aquilo que está no texto. Uma palavra. Paulo tem uma experiência, um anjo chega a ele e diz para ele: Paulo, essa é a palavra de Deus para você. Isso é suficiente. Paulo não tem mais discussão, Paulo não tem mais preocupação, o abatimento já não está mais no coração de Paulo. Agora Paulo pode se voltar e dizer: meus
compatriota, não é compatriota a expressão que ele usa, deixa eu encontrar aqui, ele diz: não tenham medo, é preciso que compareça perante César, assim tenham bom ânimo, senhores, é o que diz a minha tradução. Tenham bom ânimo, senhores. Paulo pode encorajar, no meio de um naufrágio, no meio da desesperança, no meio da tempestade, Paulo está pronto para encorajar quem está do seu lado, porque o seu coração está em paz, e o seu coração está em paz, porque ele tinha uma palavra de Deus. É tudo que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos de outra coisa, senão a palavra de Deus. A única razão de nós termos uma reunião como essa, é que nós cultuamos ao nosso Deus, oferecemos ao nosso Deus o nosso culto, e o que nós recebemos desse lugar deve ser uma única coisa: a palavra de Deus. Não tem outra coisa para a gente receber aqui, senão a palavra de Deus, porque nós não precisamos de outra coisa. Eu não preciso de ânimo, eu preciso de certezas. Eu não preciso estar animado, eu não preciso estar encorajado, eu não preciso que ninguém destrave nada na minha vida. Eu preciso de uma palavra que venha de Deus, porque é nessa palavra que eu vou fundamentar a minha vida, que eu vou descansar o meu coração, que eu vou olhar para frente, está cheio de esperança. E a palavra de Deus para nós sempre vai trazer isso, a certeza de que Deus cuida de tudo, e meu coração pode descansar. Se a palavra de Deus para Paulo fosse dita: Paulo, chegou sua hora, agora é a hora de você partir, Paulo estaria em paz do mesmo jeito, porque não é o que essa palavra estava dizendo que encorajou Paulo, é o fato do próprio Deus estar dizendo. Seja o que fosse, uma palavra de Deus é tudo que o nosso coração precisa. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós possamos olhar para essa palavra, olhar para essa passagem e sermos encorajados a buscar aquilo que nos é mais necessário, a palavra de Deus. Existem muitas outras coisas importantes em nossa vida, que têm seu valor, que são maravilhosas. Por exemplo, numa reunião como essa, a comunhão é maravilhosa. Mas essa nossa comunhão nunca produziria edificação, se no coração de cada um daqueles que comungam, houvesse a palavra de Deus. Tem muitas coisas positivas que nós vivemos no Evangelho, mas todas elas só são positivas, porque no coração daqueles que experimentam essas realidades, há a palavra de Deus. Tudo pode mudar de uma hora para outra, mas a palavra de Deus que está no teu coração, nunca vai poder ser arrancada de você. A fé produzida pela palavra que você ouve todos os dias, nunca poderá ser roubada de você. A vida pode se despedaçar. Você pode olhar todos os dias para cima, ou todas as noites para cima, e não ver sol, não ver lua, não ver direção. Mas se a palavra de Deus estiver no seu coração, você vai estar em paz, encorajado e cheio da certeza de que Deus está cuidando de você. É isso que nós precisamos. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que a gente viva isso. Nos dê graça para que a gente ame essa palavra que nos sustenta todos os dias. Que nós possamos amar aquilo que Deus faz em nossa vida, mesmo quando tudo parece nebuloso. Ainda assim, Deus cuida de nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela fé que vem de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, muitos são os momentos da nossa vida em que nós nos sentimos perdidos e desencorajados, como esses homens estavam se sentindo. Muitos são os momentos da nossa vida em que nós nos sentimos totalmente perdidos e olhamos para frente e não encaramos um futuro que parece ser positivo. Esse é o nosso sentimento muitas vezes. Mas nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, Deus. Nós fomos chamados para viver por aquilo que nós cremos. Por isso que o Senhor nos ajude a amar a Tua palavra, porque
é nessa confiança à tua palavra que nós enfrentamos cada uma das nossas batalhas com fé, com esperança. Podemos fazer isso com pessoas ao nosso redor, encorajando outros. Ah, Deus, nos dá essa fé que nós necessitamos tanto para confiar no Senhor e somente no Senhor. Que nós não confiemos na segurança daquilo que está ao nosso redor, porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Que a nossa confiança também não esteja na força do nosso braço, porque toda a nossa força é limitada, tudo aquilo que nós podemos fazer é limitado. Mas que a nossa confiança esteja na tua palavra. Palavra que nos ensina sobre quem tu és, sobre o teu caráter, sobre tua obra, que nos faz olhar adiante para a esperança que há em Cristo Jesus, para a eternidade que há preparada para aqueles que são os teus filhos. Senhor, traz paz ao nosso coração, nos ajuda a lidar com cada batalha, cada luta da nossa vida, para a glória do teu nome, Deus. Pai, nos dá uma semana abençoada, uma semana repleta, cheia da tua presença, cheia da tua palavra, cheia do teu amor. Que nenhum de nós ouse questionar tua graça e misericórdia sobre cada um. Que nenhum de nós tenha dúvida sobre tua presença em nossa própria vida. Ao contrário, Deus, que nós possamos celebrar a certeza que há em nosso coração de que o Senhor está conosco, apesar de nós, apesar das nossas lutas, apesar da nossa incapacidade de te obedecer plenamente, apesar do desejo do nosso coração de te obedecer, Deus, nós somos incapazes de fazer isso, e ainda assim o Senhor nos ama. Senhor, restaura o nosso coração, restaura a nossa fé, a nossa esperança. Não deixe os nossos olhos ficarem olhando apenas para as nuvens ou para a falta de estrelas, mas permita que os nossos olhos enxerguem ao Senhor em meio a toda essa escuridão. Nos dá, Deus, uma semana onde essas sejam realidades em nossa vida para a glória do teu nome. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o seu povo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Querido,